Olá, minhas irmãs e os meus irmãos, e a todos vocês que vão assistir a esse vídeo, que a graça e a paz de Yahoshua, o Cordeiro do Altíssimo, vos sejam multiplicadas. Nessa terceira edição, nesse terceiro vídeo, eu quero primeiramente agradecer a Deus por Ele me permitir, que eu não sou nem digno de estar falando da tua santa palavra, mas por Ele me permitir falar da tua palavra, falar do teu amor, falar do propósito dele para a vida de todos nós. Agradeço a esse Deus maravilhoso por isso, e quero também fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a minha esposa e os meus filhos e o meu filho Daniel, porque muito embora vocês estejam aí vendo esses vídeos de forma amadora, porque nós não temos equipamentos nenhum, aqui não é nenhum estúdio, nós estamos fazendo esses vídeos com celular, não tem a iluminação adequada, mas eu não estou muito preocupado com essas questões, porque o que me interessa é que o conteúdo ele represente a vontade do Deus Todo-Poderoso. Então, eu quero agradecer a Deus, agradecer aos meus filhos, à minha casa, à minha esposa, porque eu entendo que não tem nenhum projeto que ele seja próspero, que ele dê certo, se a casa não estiver unida. Porque casa dividida e reino dividido, ele não subsiste. Nós aprendemos isso com a palavra do nosso Deus. Então, se você quer, meus amados irmãos e irmãs, que algum projeto da sua vida dê certo, tem que haver concordância. A casa não pode estar dividida. Quero também agradecer a todos vocês, porque vocês são a razão de a gente fazer esses vídeos. Eu quero agradecer a vocês que se inscreveram no canal. Se inscrevam no canal da Igreja Céus. Divulgue o canal da Igreja Céus em todos os grupos que vocês tiverem, porque assim vocês vão dar mais oportunidade, agindo como evangelistas, vão dar mais oportunidade de pessoas estarem ouvindo a pregação da palavra de Deus, e essa pregação surtindo efeito para a salvação da vida de todos. Eu quero agradecer a todos vocês. Divulguem nos seus grupos, dê um like, para que a gente também, fique mais cheio aí dessa presença santa de vocês, desse amor recíproco, e que esse poder que existe no amor possa também nos fortalecer a trazer outras mensagens para a glória do Eterno. No segundo vídeo nós falamos um pouco dos sinais que estão lá contidos no livro de Mateus, no capítulo 24, que esses sinais que foram ditos por Jesus aos seus discípulos, eles serviriam para dois propósitos: para que a igreja de Cristo ela estivesse ciente da proximidade da vinda do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja, como também após o arrebatamento da igreja, seria estabelecido um plano da trindade satânica, que iria se completar, iria atuar exatamente nos 7 anos que foi destinado à tribulação. Então os sinais eles serviam para isso, anunciar a proximidade da vinda de Jesus e a implementação dos 7 anos da tribulação, que seria aqui pela trindade satânica, Ra-Satã e as duas bestas, a besta que sobe da terra, que é a besta religiosa, e a besta que sobe do mar, que é a besta que vai tomar conta de todas as nações, a besta que vai regir, e governar sobre todo o mundo. E existem algumas correntes teológicas no tocante à igreja passar ou não pela tribulação.
algumas correntes teológicas da qual eu faço parte e da qual faz parte cerca de 80% dos cristãos evangélicos, é que acreditam firmemente na palavra do Senhor e que a igreja ela não vai passar pela tribulação. Quem vai passar pela tribulação, que também é de Deus, vão ser os nossos irmãos de Israel. Mas eu não posso ficar somente em falar ou no meu entendimento sem provar isso na palavra do Senhor. Porque para mim o que importa é que seja provado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa norma de fé. É a palavra de Deus. E nesse vídeo, nessa palestra, nesse bate-papo que nós vamos ter aqui, nós vamos mostrar na palavra do Senhor que todas as vezes que no Antigo Testamento ou na Bíblia se tem uma promessa de livramento, ela vai estar falando ali na promessa de livramento de duas formas. Quando é uma promessa de livramento no Antigo Testamento, ali está falando da promessa de livramento do povo de Israel, que vai se dar dentro do período da tribulação. Porque o povo de Israel é considerado a esposa de Deus, enquanto que a igreja, ela é considerada a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Então são duas coisas diferentes, muito embora o propósito de salvação de Deus seja o mesmo. Então, enquanto o povo de Israel, nós vamos mostrar aqui, vai passar pela tribulação e tem os seus propósitos de passar, o povo de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo, não vai passar pela tribulação, vai ser livre desse dia. Cristo vem buscar a igreja e nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares. Nesse vídeo também nós vamos falar da chegada do anticristo, do antimessias. E quem é esse candidato provável? Porque pelo nosso entendimento ele já está aqui na terra. Então vamos falar primeiro da circunstância daquela que é a esposa de Deus, ou seja, a nação de Israel, o único povo que Deus chamou e escolheu na terra para governar, a esposa de Deus, a nação de Israel. Alguns versículos, alguns capítulos, nós encontramos Deus falando sobre o livramento que iria dar do povo dele, mas dentro do período da tribulação. Povo de Israel vai passar pela tribulação, mas vai ser salvo na tribulação. Onde nós podemos encontrar alguns versículos. Quando a gente pega o livro de Daniel, no capítulo 12, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, em Daniel capítulo 12, versículo 1, ela vai estar aqui falando, se você pegar a Bíblia aqui, não sei se vai dar para ler, está falando aqui, tem um título, nos últimos tempos, ou seja, no tempo da tribulação, nos últimos dias. E a Bíblia diz, em Daniel capítulo 12, versículo 1, que fala sobre os últimos tempos, e essas palavras estavam seladas para Daniel ainda. Deus fala através de Daniel e diz, e naquele tempo, ou seja, no tempo da tribulação, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, do povo de Daniel. E haverá um tempo de angústia. Então, a Bíblia nos diz alguns sinônimos da tribulação. Um desses sinônimos da tribulação é tempo de angústia. E ele diz, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que se houve nação, até aquele tempo, o tempo da tribulação. Mas naquele tempo, ou seja, na tribulação, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então preste atenção, Deus estava trazendo uma revelação para o profeta Daniel,
e disse que a tribulação seria chamado um tempo de angústia, mas que naquele tempo daquela angústia, naqueles 7 anos da tribulação, ia se levantar quem? Ia se levantar Miguel. Quem é Miguel? Miguel é o arcanjo do Senhor, o príncipe de todos os exércitos do Senhor. E nós sabemos pela palavra de Deus que Miguel é aquele que está sobre Jerusalém, que está lá sobre Israel, é aquele que está comandando o povo de Deus, o príncipe dos exércitos do Senhor, está ali para proteger aquela nação, aquele povo, aquela cidade, para que toda a palavra de Deus se cumpra na vida daquele povo. Então lá o arcanjo Miguel com os olhos fixos sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus. E quando chegar esse período, a palavra do Senhor nos diz claramente que naquele tempo, ou seja, no tempo da tribulação, vai se levantar Miguel, que vai interceder, vai lutar em favor de todo aquele povo, e vai livrar o povo, todo aquele povo, naquele tempo, naquele dia, todo aquele que se achar no livro da vida. Então a gente vê que o plano de Deus para Israel é o mesmo plano de salvação que Deus também tem através da vida do teu filho para a igreja. E a gente poderia perguntar, e por que se a nação de Israel, que é chamada a esposa de Deus, a mulher de Deus, vai passar pela tribulação e a igreja de Cristo não vai passar? A igreja de Cristo vai ser arrebatada. Que privilégio tem essa igreja acima do povo de Israel? A questão não é uma questão de privilégio. A questão é que, enquanto o povo de Israel, o povo judeu, rejeitou a Cristo, não considerando Cristo como Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador, porque eles não reconheceram, eles vão ter que passar pelo período da tribulação. E nós, como igreja de Cristo, e todos aqueles que entregaram os seus caminhos a Yahushua, o nosso Senhor e Salvador, e todos aqueles que crerem neste santo nome, e que é chamado de igreja de Cristo, exatamente porque reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então essa noiva do Cordeiro, ao invés de ser salva dentro da tribulação, ela vai ser salva antes da tribulação. E aonde é que está isso dizendo, pastor? Nós vamos ver alguns versículos. Eu não peguei todos os capítulos e versículos, né, para provar um lado e outro, porque senão ia sair um vídeo muito demorado. Mas vamos ver agora alguns versículos da palavra do Senhor que nos garante que enquanto a esposa de Deus, Israel, vai ser salva dentro da tribulação, a igreja vai ser salva antes da tribulação. Então a gente vê aqui, meus amados, quando eu pego o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, a palavra do Senhor diz o seguinte, que a igreja iria esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, que Deus ressuscitou dos mortos, a saber, o Senhor Jesus, que nos livra da ira futura. Então, outro nome, outro sinônimo que tem para a tribulação é ira futura. Quando a Bíblia fala no dia da adversidade, quando a Bíblia fala no dia da ira, quando a Bíblia fala na ira vindoura, a Bíblia está falando do período da tribulação. Então, para a igreja, não vai passar pela tribulação, porque existe a promessa de Deus, porque nós acreditamos que aquele Yahushua que foi para a cruz do Calvário é o nosso Senhor e Salvador, e somente através dele tem salvação. Então nós recebemos esse privilégio de não passarmos pela tribulação, porque a tribulação ela tem alguns propósitos.
Um dos propósitos que tem na tribulação é para que a humanidade reconheça a diferença entre Deus governar, Jesus governar, como vai governar no milênio, e a trindade satânica governar aqui na terra. A tribulação também tem outro propósito, de mostrar à esposa de Deus, ou seja, ao povo de Israel, porque eles vão reconhecer, durante tudo que acontecer na tribulação, isso eu vou falar em outro vídeo, que Jesus Cristo é o Senhor, que aquele Messias que eles rejeitaram, esse verdadeiramente é o Senhor e Salvador da vida deles, da vida de todos nós. Então a palavra do Eterno, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, manda a gente esperar dos céus a seu Filho, a quem Deus ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus nos livra do tempo da tribulação. A igreja não vai passar pela tribulação. Outro versículo que nós podemos encontrar também no mesmo livro, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, esse é muito contundente. Isso é muito claro que a igreja, meus amados, nós que somos igreja do Cordeiro, não vamos passar por esse período. Nós estamos vendo ali o estabelecimento do caos. Nós estamos vendo o princípio das dores. Somos a última geração. E a palavra do Eterno nos mostra que a última geração, ela vai ver todos os sinais que estão ali, dos princípios das dores, que foi falado no vídeo anterior, no capítulo 24 de Mateus. Nós vamos ver todos esses sinais. Vamos ver o que já está acontecendo com essa pandemia e com esse caos mundial, porque o anticristo de que nós vamos falar, ele só pode aparecer aqui quando o caos se instalar, para que ele venha e venha como solucionador de todas as coisas. Então, outro versículo contundente em que a igreja ela não passará pela tribulação, ela está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Olha que palavra de bênção para mim e para a tua vida, que colocou a tua fé, que colocou a tua esperança no teu Salvador, que aguarda a vinda desse Messias maravilhoso, que na cruz do Calvário se deu por nós, deu a vida dele em troca da minha, e em troca da tua e de qualquer pessoa que queira reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, diz, porque Deus não nos destinou para a ira. Olha o nome da tribulação novamente aqui. A ira vindoura, a ira futura, o tempo da adversidade, o tempo de angústia, tudo está falando da tribulação. A diferença é você ser igreja ou ser a mulher de Deus, seu povo de Israel. Para a igreja diz, Deus não nos destinou para a ira, ou seja, o destino da igreja não é passar pela ira, pela tribulação. Aí diz, mas vocês foram destinados para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dar um glória a Deus por isso, por ser igreja de Cristo? Que bom que nós reconhecemos o Senhor Jesus e a Yahoshua como Senhor único e Salvador das nossas vidas. Você está debaixo de uma promessa, porque você é noiva do Cordeiro, mas eu quero chamar a tua atenção que a noiva ela tem que estar desperta. É tempo de despertamento. É tempo de arrependimento, é tempo de falar em arrependimento, é tempo de falar em salvação, é tempo de falar da vinda gloriosa de Cristo Jesus, é tempo de falar em arrebatamento, é tempo de falar das promessas do nosso Pai para as nossas vidas. Está temendo o quê? Qual é o problema que você está temendo? Esse Deus é maravilhoso. E o versículo que eu em todas as pregações eu não paro de falar, porque esse é muito claro, Deus não nos destinou para a ira. A igreja não está destinada para a tribulação, ela está destinada para a salvação. Agora tem outro versículo que é extremamente importante, e ele está lá em Apocalipse, no capítulo 3,
Vamos pegar aqui essa passagem, que eu quero ler essa passagem para vocês, meus amados irmãos. Quando o Eterno fala ali a João, está trazendo as revelações para a igreja de Filadélfia, que eu falei aqui no vídeo anterior. A igreja que vai subir é a igreja de Filadélfia, é a igreja que tem amor, é a igreja do amor fraternal. Na igreja que não tiver amor, não é igreja de Cristo. A característica da igreja de Cristo é uma igreja que ama, é uma igreja que se importa com o seu semelhante, é uma igreja que quer o melhor para os outros, que ama os outros como ama a si mesmo. Nisso conhecereis que sois o meu discípulo, se tiverdes amor uns para com os outros, foi a palavra do nosso Senhor e Salvador. E quando eu pego o livro do Apocalipse, e vou olhar aqui o último capítulo que fala que a igreja está na terra, porque no livro de Apocalipse, a igreja ela só está representada nesse livro até o capítulo 3. Porque a partir do capítulo 3, a igreja já foi arrebatada. É quando se é mostrado em que o apóstolo João, ele é arrebatado em sentidos e vai ter agora as revelações do Pai, do Todo-Poderoso, de Cristo Jesus, agora lá nos céus. Aquilo é um simbolismo do arrebatamento da igreja, assim como foi o arrebatamento de Elias, um simbolismo do arrebatamento da igreja de Cristo. E no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, veja a promessa de Deus para mim e para a tua vida, que nós que somos igreja, que não vamos passar pela tribulação. Essas mazelas que estão aparecendo aí, nós não vamos passar por ela. Isso não vai deter a igreja de Cristo, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Fecha templo, fecha casa, mas a porta da igreja está sempre aberta, porque eu e você, nós somos igreja do Senhor. E a promessa de Deus, porque nós acreditamos no Messias, está lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Olha, mais um nome da tribulação, hora da tentação. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para todos os que habitam na terra. Vocês prestem atenção numa coisa, queridos. A palavra de Deus ela é muito clara. Como aquele que é igreja, como aquele que reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, sofreu aflições, sofreu perseguições, porque só sabe o que é aflição e perseguição quem é verdadeiramente seguidor e guardador das palavras de Cristo. Porque para nós termos a nossa salvação, não é somente cumprir aquilo que tem em Romanos 10, 9, não. Se com a tua boca confessares o Senhor, e no seu entendimento você crê que Deus ressuscitou dos mortos, não está salvo, nós temos que reconhecer, mas nós temos que fazer a vontade dEle, guardar a palavra dEle. Só ama Deus, só ama Cristo, aquele que guarda a sua palavra. E todos aqueles que querem viver piamente em Cristo vão sofrer e padecer como Cristo sofreu. Todos aqueles que querem viver guardando a palavra vão passar pelas mesmas aflições e perseguições que Cristo passou, menos a cruz, graças ao Eterno. Então a palavra aqui é clara. Veja o que é que Deus revela. O anjo mandado por Cristo, revela para João: olha, igreja, como você guardou a minha palavra, eu te guardarei da hora. Veja aqui o que é que está escrito. Quando nós pegamos todas as passagens do Antigo Testamento, vai estar dizendo que Deus iria guardar o povo de Israel na hora da tribulação. Mas quando chega para a igreja, a palavra do Eterno diz: olha, como guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora, não é na hora.
Ele te guardará da hora. Então, ele vai tirar a igreja dessa circunstância. Quando a gente pega a Bíblia no hebraico, está dizendo: eu te arrancarei antes da hora da tribulação, da hora da tentação. Então, existe uma diferença muito grande em a gente ser guardado na hora do que ser guardado da hora. Eu quero dizer que o meu Deus, ele é maravilhoso. O meu Deus, ele tanto livra antes como ele livra na hora. Não importa se você vai estar dentro da cova do leão, não importa se você vai estar na fornalha de fogo, ele é Deus para aparecer na hora que nós precisamos, mas ele também é Deus e é fiel de livrar da hora da tentação. Então essa é a diferença da promessa do povo de Israel para a igreja de Cristo. Enquanto o povo de Israel vai passar pela tribulação e Deus os livrará na hora, assim como livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como livrou Daniel dentro da cova do leão, eles entraram, mas Jesus já estava lá. Mas no nosso caso não. Nós sofremos as aflições, nós sofremos as perseguições, e porque nós acreditamos e guardamos essa palavra, e fomos humilhados, e fomos escarnecidos por conta da palavra. Quantas das vezes você não já chegou para bater numa porta, e a porta se abrir, a porta se fechar, e as pessoas não quiseram saber da palavra do Senhor? Quantas vezes você já saiu com a Bíblia na mão? Quantas vezes você já foi evangelizar? Quantas vezes você já convidou pessoas para ir para a igreja ou para ouvir a palavra de Deus, até num vídeo como esse? E as pessoas negam, mas continua fazendo a obra, porque não estão negando a vocês, estão negando a Cristo, ao nosso Salvador, a Yahushua. Mas só não vai passar pela tribulação aqueles que não negarem a esse que é o único Senhor e Salvador de toda a humanidade. Então essa é a diferença da igreja para a mulher de Deus que é Israel. Uma vez que nós sabemos que a igreja não vai passar pela tribulação, é motivo de alegria, de nos regozijarmos, né? E de estar lutando, vigiando, orando, porque o dia do Senhor está próximo a chegar, mas ele vem como um ladrão. Nós temos que estar prontos para essa circunstância. Sabemos que não vamos passar. E nesse período de dificuldade, se existe um lugar que você possa ter certeza da sua vitória, esse lugar se chama a presença de Deus. Esse caos, ele existe e tem algum propósito, mas durante o caos, nós que somos igreja, que não somos o povo de Israel, qual é o melhor lugar de você estar? O melhor lugar de você estar é na presença do Senhor. Isaías, no capítulo 26, versículo 19 e 20, ele diz o seguinte, povo de Deus: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Veja a revelação que Isaías recebeu de Deus. Despertai, desperta a igreja, e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, o orvalho de todo cristão que já morreu é Deus. Então quando a água do Espírito tocar lá, você vai se levantar, vai ressuscitar. Porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Olha que palavra maravilhosa Deus tem para as nossas vidas. E ele diz o lugar seguro. Está na prova, está na tribulação, que nós estamos passando o início, não nos 7 anos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti,
esconde-te só por um momento da ira. Olha que Deus maravilhoso. Está aí essa circunstância toda e o povo de Deus com medo. Medo de quê? Não tem nada que possa nos tirar da presença de Deus. Não é porque você não está do lado de fora que Deus não é contigo. Aonde você estiver, você é templo do Espírito Santo. Se tem um esconderijo para você se esconder, esconde no esconderijo do Altíssimo. Porque a sombra do Onipotente você vai descansar. Entra na tua casa, entra no teu quarto, fecha a porta dos teus aposentos, porque esse tempo vai acabar. A igreja vai ser arrebatada. A igreja arrebatada, qual é o próximo evento? A igreja, porque tem o Espírito Santo, é a única coisa que ainda resiste à chegada do anticristo. Porque até os demônios, se manifestarem no poder do nome de Jesus, eles têm que recuar. Porque o poder não é nosso, o poder é do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o próximo evento que vai acontecer com a subida da igreja para se encontrar com Jesus nos ares é a apresentação do anticristo. Porque quando nós pegamos a palavra do Senhor, é por isso que tem uma corrente teológica que acreditava ou que acredita que a igreja passa pela tribulação. Porque quando eles pegam essa passagem aqui de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que fala sobre que a vinda de Cristo, ela será precedida, ou seja, antecipada pela manifestação do anticristo. A palavra do Senhor diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, Cristo não virá, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e adora. Então, por isso que tem uma corrente teológica que acreditava que esse não seria o momento da igreja ser arrebatada, porque é necessário que o anticristo ele se manifeste. Mas até os teólogos e toda a nação de Israel, os grandes rabinos, todos eles já afirmam que o anticristo já está na terra e que já vai se manifestar. Então essa tese aqui, ela vai cair por terra. E eu não sei se o período vai ser esse, porque nós sabemos que o Papa, e eu não estou aqui falando de religião, que religião para mim não tem muita serventia, não é religião, não é placa de igreja. Religião tem muitas, placas de igrejas tem muita, mas Salvador só tem um. É nele que eu creio. É nele que nós cremos. E a palavra do Senhor diz que era necessário que se manifestasse. E o Papa marcou para o dia 14 de maio uma reunião, aonde depois dessa reunião ele iria apresentar ao mundo que tinha que já estar num caos completo, e nós só estamos no começo do caos. Tinha que apresentar já o líder que viria governar sobre todos os líderes, que viria governar sobre o mundo. É exatamente essa pessoa que a palavra do Senhor fala, desse governante, dessa besta que sobe do mar, desse que seria chamado filho da perdição. Ele vai ser apresentado e ele virá como governante único mundial, e aquele camarada que vai resolver todos os problemas da terra. Problema de doença, problema econômico, e certamente vocês podem ter certeza, porque a Bíblia, a palavra de Deus já fala. Durante os 7 anos da tribulação, os primeiros 3 anos e meio, que é chamado de tribulação, os últimos são de grande, os primeiros 3 anos e meio vai ser anos de prosperidade e paz.
É isso que a Trindade satânica vai fazer, para depois vir o julgamento do Todo-Poderoso. Ele vai fazer prosperar o engano, ele vai fazer prosperar a mentira, ele vai fazer um acordo de paz, ele vai unificar todas as religiões. Essa Bíblia que nós estamos tendo o privilégio de ler, ela não vai valer mais de nada. As Bíblias vão ser queimadas. A religião vai ser uma religião única. O governo vai ser um governo único. A moeda vai ser uma moeda única. Dinheiro de papel não vai mais existir, vai ser somente o dinheiro virtual. E tudo está se caminhando para isso. As pessoas vão ser chipadas. Tudo está aqui, está se afunilando para tudo isso. Então se marcou para o dia 14 de maio de o Papa apresentar esse que seria o governante mundial. Eu quero dizer que eu não sei se vai ser apresentado no dia 14 de maio. Ninguém sabe. Eu quero dizer que apresentar o anticristo para se manifestar não está no poder de Satanás nem de nenhum homem da terra. Só quem está no controle de todas as coisas é o nosso Deus Todo-Poderoso, não tem mais outro. Só quem faz a regra do jogo é Deus, o tempo e a hora é de Deus. E que só quem tem... Por que é que eu sei que o diabo não pode se manifestar sem que Jesus autorize? Porque no livro do Apocalipse, no capítulo 5, quando a gente chega no capítulo 6, a gente vai ver que aquele cavalo branco que ele é chamado ali, e quem está montado sobre aquele cavalo branco é o anticristo. Mas que para ele se manifestar, é preciso que a gente entenda o que aconteceu no capítulo 5 de Apocalipse, quando João, em arrebatamento de sentido, estava nos céus, e ele estava lá com os 24 anciões, Deus estava no trono dele, à destra de Deus estava o trono do Cordeiro, o trono do Cordeiro estava rodeado dos 4 querubins, e a palavra do Eterno diz que um dos anciões chega para João e diz: quem é digno de abrir este rolo? Estava um rolo à destra de Deus, na mão de Deus, à direita de Deus. Estava um rolo escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. E João não sabia responder. E aquele ancião diz: ninguém nos céus ou na terra é digno de abrir este rolo. E quando ele diz que ninguém nos céus era digno de abrir o rolo, então João começa a chorar. Porque João sabia, pela revelação do Espírito do Eterno, o que tinha ali. A revelação de Deus para o restante da humanidade. A promessa gloriosa de salvação do Eterno. Mas se nos céus não tinha ninguém digno de abrir aquele rolo, quem mais iria abrir? Então João começa a chorar: não, Senhor, é preciso que alguém seja digno. E aquele ancião diz: não choras. Está vendo ali a destra de Deus? Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Somente ele é digno de abrir os selos. E aquele rolo é colocado na mão de Yahoshua. E somente depois que Yahoshua, o tempo e a hora, é o tempo determinado por Deus. Somente depois que Yahoshua, ele tira o primeiro selo, é que tem ali a revelação da manifestação daquele cavalo branco que iria trazer o anticristo para ser apresentado na terra e manifestado. Não precisa ter medo de nada, porque tudo está no controle do nosso Salvador. É Ele que é o dono do tempo e da hora. Somente depois que Ele tira o primeiro selo
é que vem a revelação de Deus para que haja a manifestação do anticristo. Então o próximo evento é a manifestação do anticristo. Mas quem será os candidatos prováveis a ser esse anticristo? Porque a Bíblia nos fala que os planos de Deus, os planos de Satanás, eles são semelhantes ao plano de Deus, para que Satanás se pareça com Deus. Assim também, o anticristo, ele ia ter que se fazer o mais possível próximo de Jesus, para se parecer com Jesus. As diferenças que existem de Cristo para o anticristo, no tocante aos planos, nós sabemos a diferença. Mas eu vou falar de alguns pontos aqui interessantes. Porque assim como Satanás vai querer se parecer com Deus, o anticristo vai fazer de tudo para se parecer com o Messias. O plano, ele é semelhante. A circunstância vai ser semelhante. Dentro dessas circunstâncias, para se parecerem próximas uma da outra, está o nascimento de Cristo e o nascimento do anticristo. O anticristo, ele nasce como qualquer um de nós nascemos, depois dos nossos primeiros pais, gerado de homem e de mulher. O nosso rei amado Jesus de Yahushua, ele não nasce da conjunção de carne de homem e mulher. Foi obra do Espírito do Eterno, que colocou ali no útero, no ventre de Maria. É por isso que o nosso Salvador, ele é unigênito, ou seja, o único genes que tinha ali era exatamente o de Cristo. Não poderia ter uma união como tem de homem com mulher, porque senão Jesus Cristo ia absorver os pecados de Maria, que Maria foi igual a todos nós. Muito embora ela seja muito mais digna do que eu, tanto na terra como nos céus. Então Jesus nasceu de uma maneira unigênita. O anticristo, ele vai nascer como eu, como qualquer um. A outra coisa é no tocante ao poder, que ele vai querer se parecer o mais possível com Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa: Jesus Cristo nasceu com sem pecados. O anticristo, ele nasce uma criança normal com pecado. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Jesus não manifestou nenhum poder dele, nenhum poder espiritual, não fez nenhuma cura, não fez nenhum milagre. A Bíblia não fala de nenhum milagre de Cristo antes dele ter recebido o poder de Deus. E ele só recebeu esse poder de Deus quando ele, com cerca de 30 anos, foi se batizar. Ali os céus se abriram, apareceu a voz do Todo-Poderoso e disse: este é o meu filho, que é o agraciado, em quem eu me comprazo. E ali desceu sobre ele o poder de Deus, representando ali o Espírito do Eterno. Então somente depois que o nosso Salvador recebe o poder do alto, é que ele começa a realizar os milagres, que o primeiro foi a transformação de água em vinho numa festa de noivado, no casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Por que eu estou chamando a atenção dessas coisas? Porque muita gente pensa que o anticristo, a criança já nasce um diabo. E não é nada disso, minha gente. O anticristo, ele nasceu como uma pessoa qualquer, com os mesmos defeitos, com o mesmo pecado, que todos nós nascemos. Mas para que ele se manifeste na terra, do mesmo jeito que Jesus recebeu o poder no batismo, vai chegar um momento em que Satanás vai manifestar todo o poder satânico dentro dessa pessoa. Aí, quando ele receber o espírito de Satanás, ele vai se tornar o anticristo, para que ele possa apresentar os sinais, os prodígios e as maravilhas que o anticristo vai fazer no poder de Satanás. Vai fazer descer fogo dos céus, vai extirpar a doença. Então é preciso que a igreja entenda isso.
Que ele nasce como um homem qualquer, mas num determinado momento, do mesmo jeito que Jesus recebeu o poder, ele vai receber também o poder de Satanás. Jesus recebeu do nosso Deus, ele vai receber de Satanás. Agora, quem será essa pessoa? Quais são os candidatos? Porque tem vários aqui da terra. Dos candidatos que eu acredito, e eu quero aqui trazer um alerta a todos vocês que estão vendo ou que vão ouvir esse vídeo. Não me critiquem pelas minhas análises das coisas que estão vindo. Porque tem muitas pessoas que você tem o direito de não concordar. Eu acho até que a pluralidade de ideias faz com que todos nós cresçamos. Mas eu não estou falando de uma coisa qualquer. Eu estou falando da palavra de Deus. E mesmo que seu ramo teológico discorde do meu, ao invés de você me criticar, porque eu acredito em um segmento da teologia, você faz o que tem na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que examinai tudo e só retende para você aquilo que for bom. Então, se o que eu vou dizer aqui você não acredita, ao invés de você me criticar, examine, mas só retenha para você o que for bom. Se você me perguntar das pessoas que estão vivas na terra hoje, se fosse se apresentar como o anticristo, quem seria o seu candidato, pastor Silvio? Eu diria sem titubear que seria Emmanuel Macron, a pessoa que tem mais características de ser energizada por Satanás e ser o anticristo. Não estou dizendo isso da minha cabeça. Por quê? Porque para que seja o anticristo e ele vá sentar lá no templo de Israel, ele precisa ser descendente de judeu do povo de Israel. Eu quero dizer que Emmanuel Macron, ele é descendente do povo de Israel. Para que seja o anticristo, além da descendência, ele tem que ser um príncipe. Porque a Bíblia nos fala que o povo de um príncipe que há de vir iria destruir Jerusalém. E eu quero dizer que Emmanuel Macron, ele também é príncipe. Ele é príncipe de Andorra. Vocês podem pesquisar. Ele é judeu, ele é príncipe de Andorra. E para se parecer, e para que ele seja o mais forte candidato hoje, de ser energizado pelo poder de Satanás e de se tornar o anticristo, a Bíblia nos diz que Satanás faz de tudo para se parecer o mais possível com Deus, enquanto que o anticristo vai se parecer, fazer de tudo para ser recebido como Cristo. Então vamos pegar o nome dessa figura aí chamada Emmanuel Macron. O nome dessa figura é Manuel Jean Michel Frédéric Macron. Emmanuel significa Deus conosco, o Deus dentro do homem. Esse é um título de Cristo. Vê como o diabo faz com o filho dele para se parecer o mais possível com Jesus. Vê o nome escolhido, já pré-escolhido, para energizar essa pessoa. Veja o nome dessa figura e o significado. Porque em Israel não é como aqui na nossa cultura. As pessoas, todo mundo lá recebe um nome porque tem um significado espiritual. Então Emmanuel significa Deus conosco, Deus dentro de cada um de nós. Jean significa aquele que é agraciado por Deus, aquele em quem eu me comprazo. Preste atenção na semelhança de Cristo. Não foi isso que Deus falou para Jesus quando ele se batizou em João? Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Michel significa aquele que é como Deus. E o único que é semelhante a Deus é o Filho, é Jesus.
Então você vê que esse Emmanuel Macron, ele quer se parecer o máximo possível com o Salvador. Frederic significa príncipe da paz. Isso é um título pertinente somente a Yahushua, o Cordeiro do Altíssimo, e não de nenhum homem. Mas esse príncipe da paz, que esse príncipe satânico, a característica dele aqui na terra é apresentar exatamente um plano de paz para as nações. Macron significa aquele que tem a grande marca, que vai trazer a grande marca para o povo. Se nós pegarmos Apocalipse capítulo 13, no versículo 18, nós vamos ver que está falando dessa marca que se chama Macron. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Diz aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, o número do anticristo, dessa besta que sobe do mar. Calcule o número da besta. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Tem coisa mais clara do que isso? A Bíblia já está dizendo as características do anticristo. Por que a Bíblia diz que é número de homem? Nós sabemos pela Bíblia que o número, tudo que se referir ao homem natural, é o número 6. Até o dia da criação do ser humano foi no 6º dia. Veja que Deus maravilhoso, que desde Gênesis, que ele já traz as revelações. E aí ele continua, olha, é número de homem. E o número é 666. O camarada já tinha todas as características do nome de Jesus. E aí vai se apresentar um homem com essa característica. E ó, preste atenção para o número 666. Emmanuel Macron foi eleito em 2017 para governar a França e depois vai governar toda a Europa. Quando ele governar os 10 países da Europa, que ele é a besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, todas as vezes que a Bíblia fala em chifre, ela está falando em reino. Ela está falando em rei. Ela está falando em poder. Então ele foi eleito primeiro para governar a França, vai se tornar o anticristo, depois vai governar toda a Europa, para depois de toda a Europa ele implantar todo o plano dele. O número 666, em 2017, ele foi eleito o presidente da França com 66,6% dos votos de todo aquele eleitorado. 666. Não poderia ser um qualquer. O maior candidato é ele. Se tornou um aluno brilhante desde quando era, sempre foi destaque desde quando era criança. O melhor aluno. Estudou toda a infância dele em colégios jesuítas. Nós sabemos que tem um propósito nisso. O Papa que está aí também é um jesuíta. E eu não quero falar aqui de religião, estou falando de Bíblia. Se tornou um jesuíta. Estudou, meus amados. Veja a formação dessa pessoa. Estudou filosofia. Foi a primeira formatura dele. Filosofia é a arte. É pertinente às pessoas que têm amor, que têm desejo pela sabedoria, o reconhecimento do ser humano, que tem a consciência da sua ignorância, mas que vai buscar a perfeição da sabedoria através da filosofia. Os grandes pensadores
As grandes pessoas que mudaram o destino do mundo foram filósofos. Depois ele estuda, depois de formar em filosofia, ele se forma também na universidade em políticas públicas. Olha, primeiro ele se tornou um grande sábio, um grande pensador, uma pessoa que medita, uma pessoa que sabe discorrer sobre qualquer assunto. Vai conversar com o filósofo, para ver se ele não tem resposta para qualquer assunto. E depois que ele adquire essa sabedoria, ele vai estudar políticas públicas. Para quê? Para aprender a governar o mundo, governar todas as nações. E depois de formado em política pública, ele continua na universidade e se forma em administração de empresas com mestrado e doutorado. Olha o tamanho da capacidade desse homem que vem para governar o mundo. Para vocês terem uma ideia, a capacidade, o intelecto dessa pessoa, ela é tão grande que ele ainda jovem entrou como sócio dos Rothschilds. Nós sabemos que das famílias Illuminatis tem os Rockefeller, tem os Rothschilds, e os Rothschilds são aqueles que governam, tem todo o sistema bancário em seu controle. E Emmanuel Macron entrou apenas como gerente, com 2 anos ele já era o segundo sócio que tinha mais ações dentro dos bancos dos Rothschilds. Então ele está completamente apto para ser o número 1 do maligno, para que receba esse poder e venha governar sobre as nações da terra durante os 7 anos da tribulação. E eu quero terminar esse vídeo por aqui, para que não fique muito extenso, porque já tem quase 1 hora, eu converso demais. Eu quero dizer que você, como igreja, os sinais estão aí. Os sinais de Mateus 24 vai se cumprir de 2018 até 2028. Depois vai ter o arrebatamento da igreja. Prepara-te, igreja, porque o Senhor e Salvador da tua vida te destinou da hora, não vai te livrar na hora. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Ele te livrou da hora, vamos ser arrebatados. Não vamos passar pela tribulação. A tribulação vem, a trindade satânica está aí. Depois eu vou falar sobre as questões de o que vai acontecer, porque até agora eu falei mais para a igreja, e eu recebi uma recomendação hoje da pastora Priscila, a minha esposa, porque ela percebeu que eu estava trazendo palavras somente e tipicamente para a igreja, que as pessoas que não fossem igreja, que não tivessem conhecimento da palavra, teriam dificuldades de entender. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe ninguém dono da verdade, o dono da verdade é Deus. E às vezes a gente não enxerga todas as coisas. E eu simplesmente acatei, e no próximo vídeo eu vou trazer uma linguagem mais voltada para aqueles que não são igreja de Cristo, para que eles entendam e que se salvem também. Quando ela falou isso hoje, eu me lembrei da passagem que teve de Paulo quando foi visitar, que visitou apenas 2, 3 vezes, os apóstolos de Cristo. Ele recebeu uma recomendação: olha, você, tudo bem, nós fomos encarregados para pregar para o povo de Israel, você para os gentios, as outras nações, mas não se esqueça dos pobres. Ou seja, foi um alerta para Paulo, porque Paulo vinha de uma família extremamente rica. Ele poderia estar lá pregando somente para os grandes. Ele recebeu uma recomendação, assim como hoje eu recebi da minha esposa. E eu acatei, porque o mesmo espírito que eu tenho, ela tem. E nos próximos vídeos eu vou fazer uma pregação mais preocupada também com aqueles que ainda não conheceram o nosso Salvador. E para concluir, para você que tem certeza que não vai passar pela tribulação, eu quero trazer uma palavra profética para a tua vida, que está no livro de Apocalipse, o último capítulo do Apocalipse 22.
quando o anjo fala com João, e no capítulo 22, versículo 10, ele disse: olha, não seles as palavras desta profecia, desse livro, porque próximo está o tempo. João queria selar para que as pessoas não tivessem conhecimento. Mas aí Jesus disse: não sela, João, porque o tempo está próximo. E ele diz aquilo que eu vou dizer para vocês, meus amados. Deus, Jesus, já está separando o joio do trigo. Quem for joio não vai subir. Só vai subir quem for trigo. E ele diz aqui no versículo 11: quem é injusto, faça injustiça ainda. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Apressa-te para Deus. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo eu venho, disse Yahoshua, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Agora eu quero orar pela tua vida, para todos vocês que estão escutando essa palavra. Não temas, porque Yahoshua é contigo. Deus nunca te deixou, nunca te desamparou. Ainda há tempo de se voltar para o Senhor. Ainda é tempo de você ser salvo da tribulação, não dentro da tribulação. Eis que cedo ele vem. Eu quero orar pela tua vida e pela vida de todos nós. Você que está me assistindo, que está do outro lado, se for tocado pelo Espírito do Eterno, somente se for tocado, feche os olhos. Querido Pai, mais uma vez nós queremos te dar graças, porque só existe um Elohim, Criador dos céus e da terra. E é esse que nós adoramos, é esse que nós buscamos, é esse que nós clamamos. E que não existe nenhuma outra, meu Pai, fonte de salvação, nenhum outro intermediário a não ser Yahoshua, o Cordeiro do Altíssimo que foi para a cruz do Calvário nos proporcionar a graça da salvação. É em nome dele que nós oramos. Nós te pedimos em nome de Yahoshua, para que a tua poderosa mão venha sobre toda a terra, que se cumpra a tua vontade, não a nossa. Que a tua poderosa mão venha sobre a terra, para que o teu Espírito, Senhor, toque em todas as pessoas que ouvirem a tua santa palavra e faça voltar-se para ti, para ter a graça da salvação antes da tribulação. Começa pelo das nossas casas, Pai, os nossos familiares, quando nós pregarmos a tua santa palavra, porque a tua palavra diz que se nós não fizéssemos pelos nossos, nós seríamos como um infiel, seríamos pior do que um infiel e negaríamos a fé. Então que nós sejamos daquele que vamos começar, porque o tempo está próximo, a nos preocupar primeiro com o de dentro da nossa casa e depois com todas as pessoas que teu Santo Espírito colocar na nossa frente e na nossa direção. Retira, Senhor, o mal de todos nós. Perdoa os nossos pecados. Se tem alguma pessoa que esteja enferma, eu creio no poder do teu santo nome, que receba a cura agora, em nome de Yahoshua, e seja para a glória do teu santo nome. Que essa dor agora desapareça, Ramanashe de Cantaramanai, e seja tudo para a glória do teu santo nome. Que a casa de qualquer pessoa que estiver escutando, meu Pai, essa oração seja abençoada pela tua presença. Nós queremos te dar graças e dizer que estamos, meu Pai, felizes
porque o teu amor nos alcançou e que a igreja está livre do dia da ira. Essa é a palavra que nós tínhamos para cada um de vocês. Se regozije, porque você é dele. Se regozije, porque você pode até não ver, mas quando você aceitou o Senhor como Salvador único da sua vida, existe o nome do Pai e do Filho escrito na tua fronte. Se as pessoas vão colocar outra marca, não é problema nosso. Eu quero dizer que você é reconhecida nos céus, na terra, pelos anjos do Senhor, e que os demônios não podem te tocar. Que a graça do nosso Deus, a paz e a salvação de Yahushua esteja hoje e eternamente conosco. E se Deus me permitir, na próxima quarta-feira nós teremos mais. Sejam todos abençoados em nome de Yahushua, assim seja.